Essa arca do concerto está a partir do verso número 10, que diz assim, ó, Êxodo 25, o verso de número 10. Também fará uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e meio a sua largura de 1 côvado, e meio de 1 côvado, e meio a sua altura. E cobrirá de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirá para ela 4 argolas de ouro, e as porá nos 4 cantos dela e a sua argola, no lado dela, e 2 argolas do outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirá com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se lavar com elas a arca. E as varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porá na arca o testemunho que eu te darei. Então vamos falar um pouco da arca. Se os irmãos pegarem aí, ó, bem embaixo da imagem, vocês vão ver o varal, embaixo dela, tinha um varal. Esse varal, ele ficava até o final do tabernáculo, porque quando eles tinham que remover, os homens de Deus, se eu me lembro da família de Gerson, eles tinham que carregar, porque eles tinham que separar para carregar o tabernáculo, eles não podiam entrar lá dentro. Então eles pegavam esses varais, eles pegavam esses varais e saíam com ela nas costas, né? Então eram uns varais gigantes, para ver o tamanho aqui que o texto tá, é varais gigantes, tá? Detalhes sobre a arca. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada item, tá? Um detalhe sobre a arca. A gente vê que Deus fala para fazer com madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira que só dá no deserto. É uma madeira que ela, na verdade, é uma árvore, que ela é totalmente dura. É uma árvore que, para você trabalhar ela, você tem muito trabalho, você tem que lixar ela, você tem que lixar muito ela, porque é uma árvore que dá muito trabalho. Ela não é uma árvore própria para os marceneiros trabalharem. Mas era o que Deus tinha ali. Então Deus pegou essa árvore, que ninguém dava importância para ela. Eu quero que os irmãos entendam a reflexão que tem sobre a Arca da Aliança que Deus deixou para nós. Porque ele pega essa árvore, por exemplo, que não tem significado nenhum, e ele manda cobrir de ouro. Nós sabemos que a divindade de Deus, o ouro, representa a coroa de Deus, do Deus Supremo. Então, era o ouro, né, numa árvore qualquer que ninguém dava valor. Que a partir desse momento, dessa árvore sendo trabalhada, a partir daí ela vai ter forma. E tendo forma, com o ouro, agora ela tem significado e agora ela tem valor. Da mesma maneira, Deus faz com a nossa vida. Ele nos transforma, ele nos limpa, nos purifica, trabalha em nós e depois ele derrama sobre nós o seu ouro, que é o Espírito Santo de Deus. E agora, quem não tinha valor, agora tem valor. Então, a madeira de acácia, que é uma árvore, ninguém queria ela dá no deserto. Então, se você for em Israel até os dias de hoje, você vê lá a madeira da acácia. Ninguém quer ela, porque é uma madeira difícil de trabalhar. Você tem que lixar muito ela, você tem que trabalhar muito ela para que ela vire a forma que você deseja. E Deus pediu para que usasse essa árvore, essa madeira de acácia. Então, quando o ouro cobria, é uma representação do que Deus faz conosco, né? Porque nós não somos nada, ninguém quer nós, ninguém nos deseja, mas o nosso Senhor, ele vai lá, nos limpa, nos purifica, como eu falei, e vem com o seu ouro. E derrama sobre nós o seu Espírito Santo, que é o ouro celestial. Então, a partir desse momento, nós conseguimos dar valor. Agora, a partir desse momento, nós temos valor, tá? Outra coisa interessante da arca. Os irmãos percebem que tem uma asa do querubim, tá? Cobrindo a outra asa. Quando Ezequiel teve a visão, a paz do Senhor, Margiane, tudo bom? Quando o Senhor Jesus, ou melhor, quando Ezequiel teve aquela visão, que ele vê os querubins, ele vê 4, tá? E cada querubim da mesma maneira, com as asas uma cobrindo a outra, e o trono de Deus em cima dessas asas, tá? O trono de Deus em cima das asas desse querubim. Quando Deus se manifestava na Arca da Aliança, como eu vou mostrar, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui, mostrar essa imagem, ó. Se os irmãos prestarem atenção, tá vendo esse clarão que tá nessa imagem? Esse clarão